Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono
Que a graça de Jesus seja com você. Uma boa noite. Convidar você nesse momento a refletir um pouco comigo em Mateus capítulo 5. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 5, versículo de número 5. Ou melhor, perdão, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo de número 5. Que diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Palavra de Jesus aos discípulos. E também desejo que nessa noite o Espírito Santo traga consolo ao seu coração, traga conforto, traga paz a você. Por isso eu vou pedir a você que ore comigo nesse momento, entre na presença de Jesus e juntos possamos mais do que falar sobre oração, mas também viver a experiência de oração, de relacionamento com o Senhor. Então, seja o que você estiver fazendo nesse momento, pare e ore. Senhor, nós estamos na Tua presença. Nós cremos que fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Nós cremos também na graça do Senhor depositada em cada um de nós. Nossa oração nessa noite é para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o coração e a mente dos Teus filhos, da humanidade de um modo geral que encontra-se nesse momento tão difícil, mas que a paz, o consolo, a esperança que vem do Teu Evangelho possa habitar em cada coração, seja das famílias enlutadas, perda de parentes, que o Senhor possa socorrer os Teus filhos, possa consolar os Teus filhos, possa trazer paz e segurança, e daquelas famílias também que tem o seu ente querido internado, ou até mesmo dentro de casa padecendo com isso, cheio de dúvidas, de medos, de incerteza. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa ser derramada abundantemente sobre essa casa, sobre essa família, e que também venha a cura do Senhor sobre estas pessoas que dependem urgentemente de uma intervenção da Tua parte. Seja o nome de quem for, nós entregamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria conversar um pouco com você sobre oração. O momento que nós estamos vivendo, um momento de muita dor, não só para algumas pessoas, mas para o mundo de um modo geral. São muitas mortes, muitas perdas, é um momento também de dúvida. Nós não sabemos muito bem qual notícia acreditar, muitas são verídicas, outras não. Nós estamos vivendo não só a dor, mas também a dor de não saber o que acreditar. Mas essa pandemia, esse momento que a gente vive, trouxe para nós, a nível da nossa vida de oração, alguns ensinamentos muito profundos. Primeiro, essa pandemia revela em nós o total despreparo que nós temos para viver uma vida de oração, e não um momento de oração. Nós estamos acostumados a viver períodos de oração. Então, quando surge um problema, como essa pandemia, a tendência é nós termos nos primeiros dias, nos primeiros momentos, movimentos de oração. Mas logo que a pandemia não passa e a situação que nós estamos vivendo não acaba, a tendência é esses movimentos de oração que começaram, eles têm então uma paralisação, melhor dizendo. Então essa pandemia, ela de alguma forma tem revelado para nós o nosso despreparo, nossa incapacidade de manter uma vida de oração e não momentos de oração. Sendo assim, nós entendemos também
que esse despreparo vem do fato de que nós, por muito tempo, por causa das reuniões públicas, por causa do culto na igreja, terceirizávamos esse papel. Então tínhamos os encontros com os irmãos, então alguém tinha uma palavra de oração, alguém tinha um cântico a fazer, e nós achávamos que aquilo dali era suficiente. Então nós pegávamos um papel que é nosso e terceirizávamos e colocávamos para que o outro realizasse. Só que agora não tem outro que realize presencialmente. E aí nós estamos lidando com esta situação, uma prática tão importante para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa realidade, porém nós estamos totalmente despreparados para mantê-la de modo adequado e com a motivação correta. A palavra de Jesus no Sermão do Monte é essa, que oração envolve motivação correta. Nós estamos na mesma posição que os discípulos diante de Jesus estavam. Senhor, ensina-nos a orar. Em Lucas 11, versículo de número 2, os discípulos estão nessa mesma indagação. Senhor, ensina-nos a orar. E essa tem que ser o nosso pedido. Senhor, ensina-nos a orar. E realmente isso nos basta. Então Jesus se propõe a ensinar os discípulos a orar. E o primeiro ensinamento para quem deseja ter uma vida de oração é que ele precisa ter cuidado com a motivação dessa oração. Antes da gente entrar para falar sobre a motivação correta, ser discípulo de Jesus não é sobre estar envolvido com as reuniões públicas da igreja somente, apesar delas ocuparem na nossa vida um papel essencial. Mas ser discípulo de Jesus está muito além disso. O próprio Senhor nos ensinou por meio do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 10, de que nós fomos criados em Cristo para as boas obras, de que ser discípulo de Jesus tem a ver com uma nova forma de ser gente à imagem de Jesus, de imitar a Jesus. Não é sobre participar, não é sobre estar presente, não é sobre apenas servir na igreja e no lugar. Ser discípulo de Jesus também é isso, mas ser discípulo de Jesus prioritariamente é ser a nova criação em Cristo. Alguém que olha para Jesus e vê ali uma nova forma de ser humano à imagem de Jesus. Então, à medida que eu entendo isso e percebo a importância da igreja para influenciar em mim, numa nova humanidade, sendo um novo ser humano à imagem de Cristo, eu entendo que Jesus também aqui, no Sermão do Monte, vai transmitir aos seus servos, a nós, seus discípulos, uma maneira correta de se relacionar com o Pai. O Sermão do Monte são esses ensinamentos claros, objetivos, de como viver a semelhança de Cristo em um mundo caído. E não permitir com que os valores do mundo influenciem na nossa relação com o Pai. Então é sobre oração, é sobre relação, é sobre fazer oração de um modo diferente. Todas as religiões têm essa prática. Todas as religiões praticam a oração. Só que Jesus diz que tem uma forma errada de praticar a oração. Tem um modelo errado de praticar a oração, mas também tem a forma correta. E o modelo certo inicia-se com a sondagem da minha motivação. Com que motivação eu oro? Com que motivação eu mantenho a minha vida de oração? O que me motiva a orar? E Jesus está claramente dizendo que o problema não está na oração, mas na motivação. Antes de orar, eu preciso perguntar ao meu coração: por que e por qual motivo estou fazendo isso? E tentar responder com a maior sinceridade possível. Por que estou orando?
E aí, para Jesus, oração não pode ser um meio de alcançar alguma coisa, mas oração precisa ser relacionamento de amor. Talvez você esteja pensando, mas a vida toda eu aprendi que oração é para mover a mão de Deus. Oração é para de alguma forma manipular a vontade de Deus para mim e para as circunstâncias que eu quero. Não, oração não é isso. Oração é para me conformar à vontade dele. Oração é relacionamento. A experiência dos hipócritas do versículo 5 é essa. É gente que ora, mas ora não pelo relacionamento de amor. Ora porque tem preocupação com a sua fama. Oração não é um meio de alcançar, mesmo que seja fama. Oração não pode ser entendido como um meio de alcance. Oração é relacionamento de amor com o Pai, que foi conquistado na cruz do Calvário. Foi conquistado a preço de sangue. Por isso que o autor de Hebreus, lá no capítulo 4, vai dizer: aproximemo-nos com sincero coração. Oração é fruto de sinceridade, é fruto do encontro da alma humana com o seu Criador, com o seu Mestre. Oração é isso, é união, é relação, é relacionamento. Quando orar, meu irmão e minha irmã, lute contra a instrumentalização do outro. É quando nós tornamos um outro instrumento do nosso desejo. Vou explicar isso para você. Quando nós temos uma visão errada de quem Deus é. Quem Deus é para você. Deus, primeiramente, não é um meio de alcançar nossos sonhos, nossos projetos pessoais. A relação com Deus não dará a você 10 passos para alcançar seu sucesso financeiro e seu maior potencial. Oração com Deus, oração a Deus não dará a você 3 caminhos para o sucesso profissional. Oração não é trampolim. Oração não é meio para que se alcançar alguma coisa. Deus não é um meio para que a gente conquiste qualquer que seja a conquista, de qual caráter que seja. Porque todas as vezes que nós temos a oração como meio de alcançar alguma coisa, por mais legítimo que seja, às vezes a gente se aproxima de Deus por causa da doença. E nós nos aproximamos dele porque queremos a cura, e não porque realmente entendemos e o amamos. Apesar de que muitas vezes, prioritariamente, nós somos levados a Deus por causa da doença. Mas não devemos manter essa relação apenas por causa da doença, das necessidades que nós temos. Esse é o momento em que todos estão correndo para algum lugar seguro, seja até mesmo para oração. Porque entendem que Deus é esse meio deles alcançarem proteção. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, Jesus ensina que os filhos dele, os seus discípulos, não devem orar para a oração como meio de alcançar algo. Porque todas as vezes que entendemos a oração como meio de alcançar algo, a nossa relação com Deus é uma relação baseada na troca da prostituição. E é um assunto extremamente delicado e sério. Porque a base da prostituição, como o próprio profeta Oséias, no seu capítulo 1, vai denunciar, é que existe uma troca entre o usuário e o objeto. Então, quando eu me relaciono com Deus para que Ele satisfaça os meus desejos, as minhas vontades, e depois de satisfazer meus desejos, minhas vontades, meus pensamentos, eu abandono. Então eu não me relacionei por amor, mas me relacionei por interesse. E o problema está aí
Nossas orações não podem ser meios de alcance. Nossas orações precisam ser relações de amor entre Deus e eu. Entre o coração humano que entendeu o que foi conquistado na cruz e nada além disso. Relações de amor, onde também se tem petições, súplicas, pedidos para que Deus nos cure, nos guarde. Isso faz parte da nossa vida de oração. Eu quero fazer um apelo a você aqui, pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuide da sua vida de oração. Tenha uma vida de oração, uma vida de relação com Deus. Isto vai mudar a sua forma de viver, de sentir, de pensar, de enxergar. Jesus está dizendo: cuidado com aquilo que te motiva a orar. O problema não está na oração, mas na motivação. Então aquela ideia, quanto mais oração melhor, não. Porque a oração pode ser oração para condenação. Todas as vezes que eu me relaciono com Deus para arrancar dele alguma coisa, eu não oro a Ele, eu oro para além dele. Eu quero não quem Ele é para mim, mas o que Ele pode me oferecer. E pense comigo, você acha que uma família se mantém quando marido e mulher olham um para o outro com o olhar de instrumento? Quando a mulher olha para o marido apenas como um instrumento para conseguir felicidade, como um instrumento pelo qual ela tem o seu prazer, a sua satisfação, um instrumento pelo qual ela tem segurança, ela tem paz. Também o homem, quando olha para a mulher, da mesma forma, como um instrumento. Então eu tenho um casamento para me satisfazer, para que eu seja cuidado. Então não tem amor nisso, não tem amor. O que tem é interesse. E Jesus diz que nenhum relacionamento se mantém na base do interesse, mas o amor é que sustenta essa relação. Pense, você tem filhos ou tem parentes? Quantas pessoas, até mesmo no nível familiar, só procuram um outro quando precisam de alguma coisa, de alguma ajuda, e seja qual for a área? Não tem amor nisso. O que se tem é interesse. Não se tem carinho, afeto. O que se tem é interesse. A nossa sociedade é a sociedade dos interesseiros. Nós aprendemos a viver não por amor, mas por aquilo que o outro pode me oferecer. Então eu crio laços de amizade não por quem a pessoa é, mas por aquilo que ela pode me proporcionar. Não tem família, filho que procura o pai apenas para assistir suas necessidades e depois se vira e finge que o pai não existe. Nenhuma amizade suporta isso, meus irmãos. Esse fardo de entender que a pessoa que está à minha frente precisa ser usada para que eu consiga conquistar os meus objetivos pessoais, isso é diabólico. Eu queria dizer a você, pessoas não são trampolins, onde o nosso contato com elas se dá apenas para o salto. Pessoas não são trampolins. Deus não é um trampolim. Por isso que Jesus diz: Deus é pai, Deus é família, Deus é encontro de amor, é encontro de relacionamento. Por isso que Ele diz: vai para casa, porque o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Saia da sinagoga, saia desse objetivo de entender que oração é para conquistar, para conseguir, para ter. Eu oro para ter unção, eu oro para ter. Mais do que isso, nós temos uma vida de relação, e essa vida de relação nos proporciona infinitamente mais outras coisas. Lute contra o egoísmo.
motivação incorreta. O egoísmo distorce a visão de quem Deus é. Deus é nosso Pai. Olha que cena triste, pense comigo. Um filho que mora distante de seu pai, muito distante, mas que só procura o seu pai de 3 em 3 meses. E todas as vezes que ele procura o pai de 3 em 3 meses é para resolver pendências e problemas. Ele está jogando a relação no lixo. Ele está olhando para o seu pai não com um olhar de amor, não com um olhar de relacionamento, de afeto. Eu gosto de estar aqui, eu gosto de sentir tua presença, eu gosto de falar, de olhar. Não. Ele está jogando tudo isso fora. O egoísmo é como se fosse um óculos pesado, né? Que faz com que o usuário, de tão pesado que esse óculos faz com que a cabeça do usuário caia, de modo que ele só consegue olhar para o seu próprio umbigo. Menosprezamos o valor e o poder da oração, porque o nosso coração está dominado por desejos egoístas. É o nosso, nós queremos ser satisfeitos, queremos satisfazer nossas vontades. A melhor motivação para a oração é a relação familiar, onde nos relacionamos simplesmente porque amamos, e simplesmente porque queremos ver o bem, e simplesmente porque queremos estar perto. Se pudéssemos traduzir esse texto de uma outra forma, nós poderíamos dizer: quando orares, não sejam como os hipócritas, que estão mais interessados em sua fama diante da comunidade do que seu relacionamento, e usam disso para a autopromoção. Pelo contrário, o exemplo de relacionamento que vocês possuem, discípulos de Jesus, é um relacionamento familiar de amor. Orarás ao teu Pai que está em casa, está em secreto. Vida de oração, tempo de não entendermos que Deus é um trampolim, Deus é um meio, mas Ele é um fim, e todas as coisas convergem nele, e nós precisamos de uma vida de oração que tenha motivação correta. E qual é a motivação? O que tem te levado a orar nesse tempo? O que tem levado você a buscar a presença de Deus nesse tempo? Que não seja um interesse, porque quando isso passar, o interesse acaba. E sabe qual é a tendência? A relação também acabar. Estão dizendo, e finalizo por aqui, estão dizendo que após a pandemia, as igrejas elas irão ter um grande número de pessoas que irão afluir para ela, né? Muitas pessoas que vão correr para ela, buscando algum tipo de segurança. Se isso acontecer, muitos serão trazidos pela graça de Deus e encontrarão a Jesus e passarão pela conversão. Mas lamentavelmente, muitos terão 3, 4 meses, no máximo, de participação das atividades. Depois, voltarão ao estado no qual estavam. Por que isso? Porque elas entenderam que Deus é um meio para ter paz, que Deus é um meio para alcançar segurança, que Deus é um meio para ter proteção, que Deus é um meio, que Deus é um meio, que Deus é um meio. Então, depois que estiver em segurança, estiver em paz, estiver então bem, a relação é quebrada e ela volta a fazer tudo normalmente.
que essas pessoas não sejamos nós. Que depois desse tempo, o nosso contato com Jesus, com a comunidade do Cristo, reunida para celebrar, cultuar, adorar, não seja mais porque temos alguma necessidade, mas é porque, mais do que conquistar, nós já fomos conquistados e temos tudo o que jamais poderíamos comprar, que é a graça, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa vida, de modo que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Cuide da sua vida de oração, cuide não só para ter momentos de oração, mas cuide das motivações que te levam aos pés de Jesus, porque o próprio Senhor Jesus disse: existe uma forma correta de orar, mas existe também uma forma incorreta de orar. Existe uma forma incorreta que a recompensa é passageira, mas existe uma forma correta que a recompensa é eterna. Então, quando for orar, como está minha vida de oração? Senhor, eu terceirizei durante muito tempo, de modo que eu nem sei como orar. Peça ao Senhor: Senhor, ensina-me a orar. E ao ensinar a orar, o primeiro passo é esse. Veja qual motivação você tem a fazer isso. E eu tenho certeza, nós que estamos aqui reunidos, desfrutaremos da presença gloriosa de Jesus. Você, junto com a sua família, desfrutará da presença gloriosa de Jesus. Não porque Ele é um meio para você conseguir alguma coisa ou para que consigamos alguma coisa. Não, é porque estar com Ele é infinitamente melhor. Desfrutar de sua presença é maravilhoso. Estar com Ele me produz uma sensação de que eu não poderia estar em lugar melhor a não ser aos pés dele. Cuide disso, meu irmão, desse presente que foi lhe entregue pela cruz de Jesus. Oração só se for com a motivação correta. Deus abençoe a sua vida, fortaleça o seu espírito nesse tempo também, e louve ao Senhor comigo. Cante e peça: Senhor, me leva a esse nível mais profundo, onde eu não o veja mais como um meio para conseguir nada. Faça essa oração. Faça essa oração. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir
te encontro no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Senhor, nós estamos aqui na tua presença como a tua igreja, como o teu povo, que se reúne em torno do nome poderoso de Jesus Cristo. Nosso pedido nessa noite, nesse momento, é para que o Senhor ensine-nos a orar, ensine-nos a ir além de um momento de oração e a aprendermos a desenvolver relacionamento contigo, Pai. Relacionamento com a motivação correta, relacionamento de gratidão, de amor, não um relacionamento que o vê, Pai, como um meio para alcançar objetivos. Tira a venda dos nossos olhos, Senhor. Concede-nos a graça de enxergarmos o Senhor como o nosso Pai, como a nossa família. E sendo assim, tenhamos em nossa vida a oração como relacionamento de amor, como relacionamento de dependência, como relacionamento sincero, verdadeiro, e que tenhamos verdadeiramente uma vida de oração. Ensina-nos a desenvolver vida de oração, vida de relação, vida de dedicação, vida de consagração ao Senhor, Pai. Mas continuamos a rogar a tua graça, para que todo esse momento, o Senhor repreenda esse mal da nossa nação e das nações. Dê sabedoria a médicos, cientistas, a fim de que remédios ou vacinas sejam descobertas e esse mal, mais uma vez, por uma intervenção da tua graça, sejamos livres e libertos dessa influência, em nome de Jesus. E se existe alguém aqui reunido conosco por meio desses momentos, que está padecendo dessa doença, está enfrentando isso na sua família, eu quero pedir ao Senhor, Pai. O Senhor é o Deus que cura, o Jeová Rafá, que o Senhor vá em direção dessa família, trazendo cura, trazendo libertação em nome de Jesus. E que juntos possamos viver então um tempo de paz e de graça. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe a vida da nossa igreja nesse tempo. Fique por dentro de todas as nossas atividades. Você que tem sua contribuição a dar, pelas nossas mídias, você tem condições de ver a conta bancária, o banco, tudinho direitinho, as informações. Você que deseja contribuir financeiramente com a igreja, dízimo, oferta, seja o que for. Às quartas e aos sábados, o presbítero Ezequiel está aqui na igreja, a partir das 13 horas, para receber os irmãos que não têm, por algum motivo, como fazer essa transferência, mas que querem contribuir. Gostaria de dar um aviso a você também. Nossa igreja está trabalhando com assistência às famílias que estão por algum momento, por alguma causa perderam o emprego, estão padecendo necessidade. Sua contribuição de alimento é extremamente importante para esse momento.
Nos ajude nessa empreitada. Existem famílias com que o pouco que você tem, o pouco que eu tenho, o pouco que a Isabel tem, mas o pouco que você tem, o pouco que nós temos, ao ser colocado à disposição de alguém, torna-se o suficiente para ajudá-lo a enfrentar esse momento difícil. Então muitas famílias estão solicitando essa ajuda para a nossa igreja, e nós precisamos das doações de amor e de caridade, e as entregas serão feitas nesses mesmos dias, quarta-feira e domingo. Você que precisa de gabinete pastoral e por algum motivo está enfrentando dificuldades emocionais, seja o que for, marque um horário na quarta ou no domingo, na quarta-feira a partir das 16 horas e domingo a partir das 17 horas. Então marque um momento e nós estaremos aqui na igreja reunidos, ou por meio do telefone, ou seja, por qual via de comunicação, tá bom? Deus abençoe sua vida, um restante de semana abençoado e gracioso, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nós, em nome do nosso Senhor. Amém. Um abraço.